Gostei da risada, hein, Ana? Boa noite, gente. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Salas cheias, salas bonitas, tanta gente. Fiquei feliz hoje. Então, a gente vai começando o estudo. Eu vou pedir para o pessoal que está bem longe de fazer a prece inicial. Pessoal que está no frio. Georgette. Tá certo, faço sim, com o maior prazer, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos, relaxar e dizer assim: amigo Mestre Jesus, como nós amamos você. Muito obrigado pela sua oportunidade que você está nos dando aqui, de dividir esses ensinamentos no dia de hoje. Dai-nos a esperança de um dia poder estar no caminho certo, até chegar um dia até vós. Obrigada por tudo. Conduza a nossa aula de hoje, nos auxilie, nos ampare. Todos esses benfeitores e benfeitores da nossa casa, que estejam aqui nos iluminando nesse exato momento. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, gente. Então, hoje a gente vai ter o nosso estudo com o Roberto, né? Eu vou dividir aqui a página do livro Paz e Renovação. Ele vai fazer a leitura da página em desobsessão. Seja muito bem-vindo, Roberto. Deixa eu só liberar seu microfone. Está liberado. Boa noite aí, amigos, para todos. Em desobsessão, aqueles companheiros na Terra que nos desfiguram as melhores intenções, que nos falham a confiança, que nos criam problemas, que nos abandonam na hora difícil, que nos induzem à tentação, que nos impõem prejuízos, que nos criticam os gestos, que nos desencorajam as esperanças, que nos desafiam à cólera, que nos dificultam o trabalho, que nos agravam os obstáculos, que nos perseguem ou injuriam. São, geralmente, os examinadores utilizados pela espiritualidade maior através do mecanismo das provas, a fim de saber como vamos seguindo na obra libertadora da própria desobsessão. Renteando com eles, acalme-se, observe, aproveite, agradeça e abençoe. Mensagem de Albino Teixeira. Anteontem, né, o João começou a tratar o assunto da desobsessão, né, e colocou, dentre outras coisas que ele nos trouxe, essa classificação, né, de desobsessão, né, de diversos tipos de desobsessão. Até nós estávamos conversando um pouquinho sobre isso no grupo. Então, eu vou dar uma sequência e analisar outros aspectos, né? Evidentemente, sem qualquer pretensão, em 10 minutos, de esgotar esse assunto, estudar de forma profunda. Uma coisa que, no início, há muitos anos atrás, quando eu iniciei na doutrina espírita, me chamou a atenção, foi um livro do Dr. Bezerra de Menezes, como médico encarnado, chamado A Loucura sob o Novo Prisma. Foi uma revolução na medicina psiquiátrica daquela época, porque o Dr. Bezerra de Menezes constatou que 90% dos doentes mentais eles não tinham qualquer tipo de, vamos dizer assim, alteração no aspecto físico do cérebro. Ou seja, aquelas doenças, aquela esquizofrenia, aqueles desequilíbrios eram em função de influenciações espirituais. Na época, isso foi uma revolução, foi contestado e tal, e ele começou a trabalhar nesse sentido e teve resultados maravilhosos. Uma das coisas que
sempre eu achei muito bonita e muito sábia na doutrina espírita é que, quando se fala em desobsessão, eu vejo assim em outras religiões, você pensa assim: nós somos o obsidiado, é o bonzinho, e aquilo que a gente chama de aquele que a gente chama de obsessor é o mal, aquilo ali é o demônio, aquilo ali tem que ser afastado. E na doutrina espírita, sabiamente e amorosamente, os dois são considerados com o mesmo valor. Ou seja, o trabalho de desobsessão na doutrina espírita é um trabalho de harmonização. Por exemplo, quando nós temos aqueles obsessores que representam vinganças antigas de outras vidas, aqueles obsessores se juntam a falanges conhecedores de psicologia, analisam aquela criatura que eles querem prejudicar. A forma de resolver esse problema, evidentemente, que é sempre através do perdão, mas do perdão de parte a parte. E através, principalmente, do socorro àquele irmão que nós chamamos de obsessor. Ou seja, o trabalho de desobsessão na casa espírita foca o socorro. Isso aí eu acho uma coisa belíssima, porque eu não conheço nenhuma outra religião que trate dessa forma. E o doutor Bezerra de Menezes já tinha essa visão também quando ele tratava os pacientes dele ainda como um médico encarnado. Foi uma atuação assim maravilhosa. Nessa página de hoje, o Albino Teixeira dá uma conotação para obsessão também de uma forma nova. Ele, como tudo que Deus faz para o nosso bem, todos os mecanismos que existem de ação e reação e circunstâncias que acontecem, hoje nós já sabemos que tudo é para o nosso bem. Esses estudos que nós temos que ir fazendo cada vez vão tornando isso mais evidente, as nossas emoções, ou seja, esse mecanismo maravilhoso de Deus, de tudo que a gente sente de forma desequilibrada, qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de mau humor, qualquer tipo de raiva, qualquer tipo de medo. Isso é uma coisa que repercute diretamente no nosso organismo por aquilo que nós produzimos, nos envenenando, né? E muitas vezes, vamos dizer, antecipamos a nossa desencarnação com sofrimento e com doenças dolorosas. E também, por outro lado, nós passamos a ser, vamos dizer assim, antenas que sintonizam esses irmãos que estão na mesma faixa de viciações, de depressão, de desespero, e essa ressonância agrava e nos traz grande sofrimento. Então, esse mecanismo é maravilhoso, como diz aqui o Albino Teixeira, é um teste para nós. No nosso dia a dia, nós somos testados. E, com isso, nós temos que tirar qualquer sentimento de surpresa ou de revolta dos nossos corações, porque isso é uma coisa que nós necessitamos. Se nós estamos sendo testados, é porque nós precisamos superar esses testes. Isso aí é mais uma faceta que eu nunca tinha pensado antes da obsessão, da influenciação espiritual negativa. Porque se a pessoa entra numa sintonia ruim, mesmo que não seja, evidentemente, diferente daqueles casos de vingança do passado, a pessoa sintoniza e atrai para junto dela vamos dizer, aquelas entidades que agravam o sofrimento, a enfermidade dela. E a forma dela conseguir superar essa situação é exatamente mudando o seu sentimento, mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de ver a vida. Então, como o Albino Teixeira coloca aqui, eu acho que nós temos até que ser gratos pelos irmãos que nos dão a oportunidade de sermos testados, porque se nós não formos testados, nós vamos ficar estagnados. Esse processo da obsessão é um processo extremamente complexo. Os irmãos, muitas vezes, querem nos atingir e não encontram em nós, se nós estivermos vigilantes, se nós estivermos com os sentimentos assim mais elevados, estivermos com o nosso foco mental na caridade, na ajuda ao próximo, e eles não conseguem nos atingir diretamente.
Então, o que eles fazem? Eles estudam até aqueles que nos cercam e colocam na boca deles, induzem a eles que deflagrem determinados gatilhos emocionais que vão nos desequilibrar e possibilitar que a gente tenha essa, vamos dizer assim, essa sintonia compatível, propícia para que eles nos atinjam sem que a gente consiga se defender. Então, quando eles não conseguem nos atingir, é um exemplo, é um benefício que nós estamos fazendo também para eles. Mas, infelizmente, eles conhecem profundamente nossos processos. E outra coisa também, que evidentemente não dá tempo da gente abordar agora, tem uma página do Dr. Bezerra, chama-se Instrumento de Obsessão. É o cuidado que nós temos que ter para nós não sermos essas criaturas que vão levar ao próximo, aquelas pessoas que o cercam, o desequilíbrio, fazendo o jogo daqueles que querem atingir determinada criatura. Então, esse assunto hoje da nossa página do Albino Teixeira nos traz essa faceta maravilhosa de que todos os mecanismos de Deus, inclusive a obsessão que a gente acha, e pelo Dr. Bezerra, o maior flagelo do planeta de expiações e provas, é para o nosso bem. Então, eu vou ficar por aqui por causa do tempo aqui. Muito bom, Roberto, ver essa questão da obsessão como algo até positivo, né? Uma bênção no sentido de você aproveitar como um teste, né? Eu nunca havia pensado nisso. Obrigada. A gente, então, agora vai passar para os comentários dos colegas das salas, né? A primeira sala que a gente abriu foi a Ivone Pereira, ficou com a Neia, com a Ana, com o João e com o próprio Roberto, que não vai comentar novamente. Então, eu vou pedir ou Neia, ou Ana, ou João para fazer o comentário. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Liberei o microfone? João, vai fazer? Agora sim, agora liberou. Tá bom, vai lá. Então, A Ana que vai, né? A Ana ficou de falar sobre. Tá bom, obrigada, Neia. Quando a gente começa a ler aqui, Adriana, nós que estamos sempre nos achando, né, que estamos sendo isso, daquilo e tudo, então a gente começa a ler e começa a pensar, nossa, isso está acontecendo, é isso mesmo, tal, tal. Mas não, é o contrário, como o Roberto falou, é uma bênção mesmo. Isso aqui é um despertar muito grande para nós, né? Porque nós somos obsediados e também obsediamos alguém. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, você vai... Aí a gente só pensa na gente, mas esquece do outro, esquece que a gente também já fez alguma coisa com aquele outro. E o que eu estava falando também, que às vezes, para a gente que está na doutrina, que está estudando e tudo, é muito mais fácil. E o outro que não tem religião, que está perdido, não tem esclarecimento nenhum. Então, uma prova, isso aqui é uma bênção para a gente, né? Cada dia a gente aprende mais, né? Hoje, para mim, então, foi uma prova aqui no 10, que eu, para mim, tirar, entendeu? E é a troca, né? O outro também precisa também ser curado, né? Perfeito. Fazer essa provinha, né? E é isso. É isso aí, uma minha amiga. Muito obrigada. Excelente reflexão do grupo aí. Eu vou para o grupo Meimei, ficou com o Jorge, com a Regina, com a Alcides e a Fátima. Quem vai falar? Eu, Regina. Boa noite, pessoal. Bem-vinda, Regina. A gente, durante a nossa vida aqui, a gente vai ter muita interação com outras pessoas, né? E aí seremos testadas toda hora. Então, se a gente aumentar a nossa sintonia para o amor, para o bem, para a caridade, aí a gente pode sair da obsessão e a gente vai para a desobsessão. Essa reunião que nós estamos fazendo é uma forma da gente se instruir e é uma forma de a gente sair da obsessão para a desobsessão também, né? As provas elas são necessárias para o nosso crescimento e não é
não importa a forma como ela venha. E na hora da dor, nós temos que manter a calma, sempre observe, aproveite e abençoe, como está dizendo no texto, né? Calar e escutar mais. Colocar água na boca e pedir a Deus a paciência e sabedoria, porque tudo passa. Isso aí é o que o grupo sintetizou, tá bom? Muito Boa bom, noite. Regina. Excelente, muito obrigada. A gente vai para o Emmanuel, ficou com Fernando, Mário e Sandra. Quem vai falar? Fernando, Mário e Sandra. A Sandra ficou de falar. Fala aí, Mário, por causa do tempo, amigo, então. Ah, tá bom. A Sandra está ali, por que não fala? Eu não sei, ela ficou de falar. Sandroca, o microfone dela. Está liberado. O microfone dela. Todos estão liberados. Está fechado o microfone, Sandra. Mário, fala, porque senão o tempo não vai dar para todo mundo falar. Eu queria falar, então, uma coisa rapidinho. Eu vou até repetir uma coisa que a gente já falou aqui. No capítulo 14 da Gênese, o último item, 49, são 4 linhas. Kardec fala o seguinte, a obsessão e a possessão são frequentemente individuais, mas às vezes são epidêmicas. Quando uma multidão de maus espíritos se lança sobre uma localidade, é como uma tropa inimiga a invadisse. Nesse caso, pode ser muito grande o número de indivíduos atacados. Eu digo que hoje o umbral foi aberto, então está havendo não uma epidemia, mas uma pandemia obsessiva. E é por isso que a gente precisa levar tanto em conta tudo isso que o Roberto falou e o texto da leitura. É uma ideia que eu tenho vivido e estou compartilhando com vocês, baseado em Kardec, claro. Beleza, Fernando. Obrigada por ter falado pelo grupo. Sandrinha, você tem que liberar teu microfone, porque eles estão liberados aqui, todos, tá bom? Tenta liberar. A gente vai para o grupo Herculano Pires, Georgette, Dona Iris, Neidinha e Sônia. Quem vai falar? Eu, é a Neide. Neidinha, bem-vinda. O que todo mundo já falou. Boa noite a todos. É o que todo mundo já falou aí, a gente não tem mais quase o que falar. Mas espíritos sintonizam com espíritos, né? Pessoas sintonizam com pessoas em que se comprazem. Quando se cultiva azedume, se dá guarida à suspeita, ocorre colheita de desespero, né? Como de infelicidade. Porque se você não tem autocontrole, de repente você se acha que está obsediado e não está, né? A obsessão é uma coisa muito séria para a gente ficar pensando em qualquer momento que a gente esteja obsediado. A enfermidade perigosa, a obsessão, gera governos lastimáveis, né? As dores alucinantes, difíceis de ser curada, porque até descobrir que o que a gente está passando é realmente uma obsessão, a gente tem que estar muito estudada, né? Confiante e confiar na justiça divina, né? Que a gente precisa ter aquela verdadeira fé para se cuidar. Né? Isso aí. E Deus é muito, muito, muito bom com a gente, né? Porque a gente é difícil, hein? Justo e misericordioso. Obrigada, minha amiga. A gente vai para o último grupo, o Bezerra de Menezes, ficou com a Inês, a Leila, Marília, o Zé. É isso? Quem vai falar? Sou eu, José Luiz. Bem-vindo, amigo. Boa noite para todos. Esse texto, os tópicos ali elencados, é o seguinte: para nós que nos dizemos espírita ou cristão, de um modo geral, quando surgem esses obstáculos, é justamente para
nós pormos em prática aquilo que a gente está aprendendo, não é isso? Então, se nós não passarmos por provas, como é que a gente vai ver se nós estamos progredindo ou não? Então, os obstáculos que surgem, muitas das vezes, nós temos isso como uma obsessão, mas, na verdade, não é. Muitas das vezes, está longe de ser uma obsessão. É justamente uma prova para você pôr em prática aquilo que nós estamos estudando, que a gente está buscando, que é a nossa transformação. E não esquecer, agora vou acrescentar uma outra coisa, e não esquecer que, muitas das vezes, nós achamos que estamos sendo obsidiados, mas muitas das vezes nós somos verdadeiros obsessores. Exatamente, Zé. Obsessor do outro e nosso também, é auto-obsessão, né? Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Excelente estudo. Sandrinha, você conseguiu liberar o seu microfone? Sim. Então você vai fazer a prece. Não. Você pode fazer, então, a prece final para a gente, minha amiga? Com certeza. Obrigada. Obrigada, Senhor, por esta noite de estudo. E que nós possamos, Senhor, assimilar tudo que aqui estudamos. Que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que precisam de ter equilíbrio, de ter boa vontade, de estar cada vez mais em boa sintonia com a espiritualidade amiga da nossa casa. Que Jesus nos abençoe nesta noite e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada, Sandra, e muito obrigada a todos que participaram. Amanhã, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, 11º parágrafo. E é a Regina que vai fazer o nosso estudo. Vou repetir. Capítulo 16, item 14, 11º parágrafo. Uma boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Beijos. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.